Vamos falar sobre criação de uma criança hoje. Criação de uma criança. Exatamente. Como criá-la, como prepará-la para a vida. Você já resolveu tudo. Como? Já resolveu tudo. Como que eu já resolvi? Não entendi assim. O que é a criação de um filho? Ai, preparar, mas como preparar? O que fazer e o que não fazer? Ok, agora o negócio está ficando mais elaborado, está ficando melhor. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de criação dos filhos, e o negócio, muitas vezes a gente vê que está sério o negócio, está feio. É verdade. Está feia a coisa, porque, diferentemente do que aconteceu em outras gerações, geralmente a mãe criava os filhos, né? E pelo amor de Deus, não vem ataque feminista aqui, não estou defendendo que tenha que ser assim, mas tem que se ter uma visão para termos um resultado mais efetivo dentro da criação. Então, antigamente você tinha a presença de uma figura entre pai ou mãe. Né? O pai geralmente estava trabalhando, a mãe estava presente. Hoje, nenhum dos dois estão presentes. Então, o filho acaba sendo criado por terceiros. Ou Tipo na na creche. internet hoje. Hoje você pega aí um bebê com 2 anos e meio, 3 anos e meio, tá lá aquele desenho do carro homem lá no celular do pai e da mãe assistindo os desenhinhos, os filminhos. Né? Mas geralmente ele está sendo criado por terceiro. Raramente, hoje, a criação está sob responsabilidade do pai e da mãe. O pai e a mãe pouco tem tempo para ficar com o filho. E é importante porque não adianta ninguém vai ter a atenção e a preocupação em formar um cidadão, que é isso que precisa se entender. Qual é a figura do pai e da mãe na criação de uma criança, na infância. Então, dificilmente alguém de fora vai ter realmente essa preocupação de formar um cidadão que um pai e uma mãe deveria ter. Muitas vezes não está tendo. Sim. E a gente vê no caso de a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, ou os pais falam uma coisa que tenta criar de uma maneira, os avós fazem de outro, a criança não fica meio perdida. Ela vai correr para o caminho mais acontece? fácil, como todo ser humano faz, é normal. Você quer facilidade para a tua vida? Claro, né? Então, imagina a criança. Vamos entender uma coisa. A criança, até os 7, 9 anos, ela está desenvolvendo a sua identidade, a sua personalidade. Depois disso o negócio começa a enrijecer já na adolescência. E se o pai e a mãe não criar bem essa criança, aí vai sobrar para profissionais como eu trabalhar o adulto. Seria bom que os pais fizessem um bom trabalho para que profissionais como eu não existissem, não precisassem existir. Eu não me importaria em fazer outra coisa, apesar de amar o que faço. Mas por esse motivo eu não me importaria de ter que procurar outra coisa que eu amasse. Então o que acontece? O que um pai e uma mãe tem que ter em mente? Qual é a função? Qual é a minha função como pai? Qual é a minha função como mãe? A função de um pai e de uma mãe é formar essa criança de hoje para ela se transformar no cidadão do amanhã, no adulto do amanhã. Um adulto seguro, um adulto que possa realmente contribuir com a sociedade, que possa se adequar bem às leis. Porque o que uma criança vai encontrar na fase adulta? Leis e autoridade. E por isso que a gente está vendo um problema sério dos jovens hoje, que parece que desconsideram a existência de leis, de autoridade. Acho que é tudo do jeito que ele quer. E acabou. Né? E não é assim. E acaba pagando um preço muito alto por isso. A sociedade também. A sociedade paga e a pessoa paga. Sim. Por quê? Porque ela não teve autoridade, uma autoridade presente na infância e não precisou seguir regras. Hoje a criança ela faz o que ela quer, em grande parte. E é assim, o pai e a mãe, como passa pouco tempo com o filho, muitas vezes tem aquela questão inconsciente da culpa
de não estar vendo o filho crescer. Então, quando está com o filho, libera tudo. Aí começa a mimar. Começa a mimar. Aí a professora tem trabalho. Eu que fui militar, eu trabalhava justamente na formação, na época, isso daí há quase 20 anos atrás. Aliás, está fazendo 20 anos. E o que acontecia? Eu percebia a cada 6 meses como que vinha piorando. Geração a geração, semestralmente dava para perceber a piora nessa sociedade que estava vindo. E aí a gente vê o Brasil como está hoje. E a gente vê pelos professores, né, que eles falam. O problema é que muitas vezes os pais, eles querem terceirizar a educação dos filhos. Sim. Lugar de escola é lugar de socialização e de aprendizado científico. Mas quem tem a responsabilidade de educar e formar essa criança para se tornar um adulto que possa viver bem em sociedade, são os pais. Então, acaba jogando para a professora resolver, e quando a professora tenta resolver que ela não aguenta mais, ela quase apanha quando não apanha. Olha hoje como que está a situação de alunos agredindo professores. Ou acha que o serviço militar vai corrigir o filho. O serviço militar não corrige o filho. Se o filho, o serviço militar, ele potencializa aquilo que o jovem já é. Quando o jovem não chega legal, e o serviço militar muitas vezes o estraga. Às vezes ajuda, às vezes não. Muitas vezes os pais hoje também dão o computador lá para o filho, porque pelo menos sabe que ele está dentro de casa, ele fica despreocupado, o pai, só que ao mesmo tempo ele não sabe nem o que o filho está vendo. E o filho não socializa. Sim. Amanhã também. ele vai trabalhar, ele vai... Ah, não, mas hoje em dia os jovens, os millennials, né, essa nova geração Y, os jovens eles são mais independentes, home office, muito legal. Mas uma hora você vai ter que se relacionar, nem que seja com o seu cliente. Porque não existe negócio sem cliente. Sim, ou na hora de formar a tua equipe. Então não adianta. O pai e a mãe de hoje, em grande parte, não são todos, logicamente, estão jogando uma responsabilidade que eles têm em outras pessoas. Na creche, na escola, no serviço militar, no computador. Muitas vezes você vê aí aquela situação que teve da baleia azul. Sim. Quantas crianças não caíram nisso daí? Jovens não caíram nisso daí? Os pais nem sabiam. Se os pais estivessem acompanhando, se os pais estivessem presentes, o negócio não aconteceria. Eles ficam despreocupados por um lado, né? Ele está tranquilo, está dentro de casa, não está correndo risco na rua, mas não sabe com quem está se comunicando, não sabe o que eles estão vendo. A internet oferece os mesmos riscos que a rua oferece. Sim. A internet oferece os mesmos riscos. Às vezes a pessoa pela internet, ela tem um poder até maior de persuasão. Por exemplo, quer ver uma prova disso? Pessoas que são tímidas para buscar um relacionamento afetivo. Ela fica mais solta na internet, porque ela tem um anonimato protegendo. Sim. Até o dia do primeiro encontro. Uma hora vai virar físico, né? A não ser que a pessoa queira ficar 50 anos, bodas de ouro pela internet. Que é muito difícil de acontecer. Agora você imagina uma pessoa mal intencionada, se essa proteção também não serve. Verdade. Hoje tem que estar de olho em tudo, né? E isso está causando muito problema nas escolas. Você vê muitos professores reclamando que não tem como controlar mais as crianças, não tem educação, eles mandam nos professores, pelo menos querem mandar, né? Não mandam, mas acham que mandam no mundo. Bom, quando você pega um aluno que agride, tira sangue do rosto de uma professora, ele está mandando na professora, porque o Estado não defende. Não defende, o professor não pode falar mais nada. Tá certo? Agora... eu nunca vi isso daí, não sei, eu não lembro de ter visto uma notícia dessa há 10, 20 anos atrás. Eu também não. O negócio está se agravando, está se agravando. Na nossa época, qualquer coisinha tipo de euforia. E os pais, antigamente, o filho chegava com uma nota, o pai cobrava o filho, porque ele não estudou. Hoje cobra o professor porque deu a nota. Verdade. Mudou tudo. Né?
Então, é assim, ele quer que o professor eduque o filho dele, mas se o professor faz o que ele não tá, o que está faltando no pai e na mãe, vai lá, né, encurralar o professor. Reclama do professor, é verdade. E os pais muitas vezes estão 880. Ou ele libera demais e daí essa criança ela perde a referência de sociabilidade, a referência de seguir regras e autoridades. E aí chega na fase adulta, desrespeita leis, desrespeita, né, a autoridade, seja policial. O problema é o seguinte, o cara da rota, da polícia militar, ele não vai ter o mesmo carinho que um pai e uma mãe teria com o filho. De jeito nenhum. É borracha, quando não é bala. Falando num português claro aqui. Pois é. Tá certo? Agora, aí o pai, ou ele é permissivo, o pai e a mãe, os pais, ou são permissivos demais e gera isso que eu tô falando, ou é uma repressão, quer dizer, eu deixei meu filho aqui, estou ausente, mas daí eu tive um problema sério no meu dia de trabalho, chego em casa, o que eu quero? Relaxar. Sim ou não? Sim. O dia foi tenso, os dois, né, que os dois trabalham hoje, os dois querem relaxar. O filho ficou em casa, pequenininho, esperando os pais chegarem, porque qual que é a maior referência de afeto para uma criança? Os pais. Né? Os pais, mas passou o dia inteiro com a babá, ou na creche. Então, quando os pais chegam, o que ele quer? Atenção. Claro. E o pai quer relaxar. Aí ele vai relaxar e liga lá no programa, esses programas sensacionalistas que espreme e sai sangue. Fala logo, liga no Datena, por exemplo. Né? Pra ficar claro, porque o Datena muita gente assiste. Ele quer relaxar e liga no Datena, só vê desgraça. Aí ele só vê desgraça e aquilo vai acumulando, daqui a pouco vem o Jornal Nacional. O que ele vê no Jornal Nacional? Corrupção, ataque, ameaça de guerra entre Coreia e Estados Unidos. E como que o pai vai ficando? E o filho quer atenção. E o filho começa a chamar atenção. Peraí, papai tá vendo jornal. Peraí, papai tá vendo Atena. Peraí, mamãe tá vendo novela. E a criança lá, daqui a pouco ela começa a fazer barulho. E chama atenção, daqui a pouco vem um berro de um cala-boca. Que arrebenta essa criança por dentro, treme tudo. E essa criança, imagina, quanto cala-boca, fica quieto, uma criança não ouve. Ela vai para a escola, professora. Se não ficar quietinha, vai vir falar aqui na frente. Nossa, falar é um problema. O maior medo entre os adultos, segundo diversas pesquisas, falar em público. Sim. E sem contar a falta de amizade que existe entre o filho e o pai. Justamente por isso, porque tanto cala a boca, que ele se distancia, já não conversa mais, porque vai atrapalhar. Sim. Vai atrapalhar. Essa questão da amizade entre pai e filho, eu costumo dizer o seguinte, é muito importante que o pai e a mãe sejam mais amigos dos filhos do que os próprios amigos. Isso é fundamental. Sim. Então, diante disso, quando não existe essa cumplicidade entre pai e filho, o que vai acontecer? Alguém vai preencher isso daí. Ele vai procurar alguém Quando conversar. não existe essa cumplicidade entre os pais e os filhos, muitas vezes alguém vai ocupar esse espaço. E muitas vezes quem ocupa é o traficante de drogas. São as más companhias. Ainda mais na fase da rebeldia, né, na adolescência. Sim. Então, o filho nunca teve a atenção dos pais. Chega na adolescência, agora é a hora de chamar a atenção. E começa a fazer todas as cacas que ele pode fazer. Sabe de uma coisa? Toda agressividade, toda automutilação, toda autodestruição, na verdade, é um grito de socorro. Sim. Aí vem aquele outro lado também, ele nunca conversou com o filho, nunca deu atenção, nunca sentou para ouvir e depois quer decidir o que o filho tem que fazer, se formar, estudar. Acontece muito isso. Acontece muito isso.
mas os pais também não são donos da verdade. Sim. Os pais não são donos da vida dos filhos. Os pais, a responsabilidade dos pais é mostrarem que existe uma autoridade, são os pais. Hoje o filho escolhe a mesa para sentar no restaurante, escolhe o prato, escolhe tudo, o local do passeio, o filho escolhe tudo, manda na casa muitas vezes. Está faltando uma referência de autoridade. Precisa dessa referência, porque ele não vai conseguir moldar o mundo à sua maneira quando ele se tornar um adulto. Então, já perde a referência de autoridade. A outra referência, regras. O Brasil hoje está uma maravilha, né? Você não pode, um adolescente aí não pode trabalhar. Mas um monte de coisa que não presta ele pode fazer. Né? Por exemplo, desde pequeno, é importante começar a dar pequenas tarefas para a criança. Ajudar a secar uma louça, né? Isso daí conforme a idade, você vai dando, sempre dentro da capacidade de assimilação de uma criança, mas você vai começando a colocar o quê? Algumas regras dentro da casa. Mostrar que um ajudando o outro. Participação. Também, né? Uma família participativa. Sim. Secar uma louça, lavar uma louça, arrumar a própria cama. São detalhezinhos que vão se juntando ali e vão criando uma personalidade de contribuição, de participação numa sociedade. A primeira referência de sociedade que uma criança tem é a família. E a família, esse é o problema, a família está arrebentada. Então é necessário rever tudo isso. E aí a criança vai para a escola e pega uma outra referência de sociedade que também está muito comprometida no Brasil. A escola hoje oferece mais risco do que conhecimento, do que sabedoria. Sim. Traficante na porta da escola, está dentro da sala de aula. Tá, eu estou falando isso porque eu tenho na minha família professores. Sim. Então o negócio é muito sério. E se os pais não assumirem a sua responsabilidade, o negócio vai ficar mais complicado a cada geração. Já está complicado. E na fase adulta fica mais difícil para ele controlar. Ou vai querer educar na fase depois. Adulta, Vai querer educar depois? Não tem. Dá mais. Depois já era, depois a vida ensina. Só que a vida ensina na pancada. Essa é a realidade. Então, é importante os pais reverem a sua posição sem violência, tá? Sem violência. O violência que eu falo é o espancar. Sim. Tem uma hora que às vezes você precisa mostrar autoridade e a criança não quer e pegar e falar: ô garoto, senta aqui. E senta aqui. Vamos conversar. Sem gritar. Mas quando ele perde totalmente e não está ouvindo os pais, senta aqui. Acho que o ideal hoje é ser mais amigo, né? Sim. Dessas crianças. Mas tem momento que é necessário a firmeza. O que eu estou falando é ser firme, não agressivo. Sim, eu entendi. Mas eu falo assim, na questão para que ela confie em você e que ela passe a conversar e contar. Eu vejo isso, já tive amigos assim, de serem amigos mesmo dos pais, de contar tudo. Porque a partir do momento que ele tem a liberdade de contar, Sim. Ele vai sentar e vai te ouvir. Exatamente. Então você pegou a criança com essa firmeza e colocou senta aqui, ela para, porque ela leva um susto. Sim. E aí você contextualiza o que está acontecendo para a criança. Com calma. Vamos conversar. Olha, por que papai, por que a mamãe precisou fazer isso? Você não estava ouvindo. Olha só, e se de repente você quebra aqui o vaso do titio? Que a pior coisa é você receber um casal de amigos em casa e a criança destruir tua casa, pô. Seu pai, não faz isso,
Não faz isso, Juninho. E a criança continua. E a criança continua e não faz nada, só fala de longe. Olha, o titio não vai gostar. Uma hora o titio não gosta mesmo. Fala, ó, moleque, já que teu pai não fala, eu vou resolver o negócio, pô. Entende? Então, eu tô vendo muitos pais fazendo. Não pode bater, não pode tocar. Não tô falando pra bater. E nem pra gritar, tá? A criança que apanha, ela vai entender que a maneira de resolver os problemas é batendo. Sim. A criança, o pai que grita com a criança está ensinando a criança a gritar com os outros. Vai ter problema na vida profissional, na vida afetiva. Vai ter problema. Olha o exemplo que você vai dar para o seu filho. Eu gosto muito daquela metáfora que diz o seguinte: pai andando com o filho na praia, e aí o pai diz o seguinte: meu filho, olhe por onde você anda, hein? Meu filho responde: fique tranquilo, pai, eu sigo as suas pegadas. É pura realidade. Os filhos repetem o que eles aprendem com os pais. Que tipo de ser humano você está sendo para o seu filho, na frente do seu filho? É só você refletir nisso daí. Você vai evitar um monte de problema. Você me desculpa, um pai que está dentro do carro e briga no trânsito com o filho lá dentro, é um pai responsável. O pai que faz um gato na luz na frente do filho é um pai responsável. Manda o filho falar que o pai não está, né? Isso que você falou é fantástico. Manda avisar que eu não estou. Aí depois vai criticar a criança por ela estar mentindo para os pais. Mas onde ela aprendeu a mentir? Então quer dizer que tem hora que vale. Um pai que não assume suas responsabilidades está ensinando o filho a ser irresponsável. E depois vem aquela pergunta: onde foi que eu errei? Olha a tua atitude, pô. Ele só copiou. Ele só copiou. Pode ser que você dê sorte de um filho olhar para você quando você tem uma série de atitudes duvidosas e falar: pai, você é tudo que eu não quero ser. E você é diferente de você. Seria muito triste isso. Mas tem pais que dão sorte de pelo menos ouvirem isso. Tem outros que o filho copia e aí vira um ciclo da desgraça. Até passa um vídeo chamado, foi muito premiado, Vídeo Maria, passa em cursos às vezes, em treinamentos. Muito bom. Né? Que é só procurar no YouTube, Vida Maria, vai entender o que eu estou falando. É um ciclo de desgraça que passa de geração para geração. E aí o negócio se compromete. É de dar pena. E é por isso que está como está. E é por isso que a sociedade está ficando como está. Por exemplo, há muito tempo eu ouço que o Rio é violento e tal. Até 10 anos atrás eu ia para o Rio ainda com tranquilidade. Hoje eu não vou para o Rio de Janeiro. Não vou, cara. Muito difícil. Eu não vou com aquela tranquilidade. Chegou uma hora que ficou insuportável. A sociedade está chegando uma hora que está ficando insuportável. Que tipo de exemplo que você é para o teu filho? É só você entender isso. Tudo aquilo que você quer que o seu filho seja, seja na frente dele. Seja você aquilo que você quer que o seu filho seja. Tudo aquilo que você tem medo que o seu filho se torne, é aquilo que você tem que evitar fazer. Porque você é a referência dele. É o exemplo, né? É o exemplo. No final das contas, qual é a função dos pais? Preparar a criança de hoje para se tornar o adulto seguro, responsável e participativo do amanhã. Obedecendo leis e autoridades. Exato. Porque se fizer diferente disso, a vida não vai ter o mesmo amor que o pai teria para corrigir o filho. E falar com amor, com carinho, né? Sempre. Não gritando, dando Sempre. palmadas, isso não resolve sua revolta. Aquilo que eu falei. Se você grita, ele vai seguir o teu exemplo. Ele vai Sim. gritar na sociedade, vai perder um monte de emprego, um monte de amizade, um monte de relacionamentos afetivos.
se ele apanha, ele vai bater. Chantagem, você vê pai fazendo chantagem com o filho. Sim. Ele aprende isso, fazer isso lá na frente, Sim, depois. sim. Chantagear as pessoas. Fica tranquilo, pai. Eu sigo as suas pegadas. Entendeu? Aham. Mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que a gente falou bastante até, né? Então, beleza. Então, dê um tchauzinho pra turma, porque ainda vem mais vídeo. Vem, com certeza, vem mais. Então, pessoal, até a próxima. Hoje, tchau, tchau. Ok? Se você gostou desse vídeo, se ele serviu para você, deixa aí a sua curtida, deixe seu comentário, sua sugestão para novos vídeos. E aproveite para compartilhar esse vídeo para aqueles que você entende que precisam saber disso que você assistiu aqui. Então leve adiante o que é bom, o que foi bom para você. E fique sempre atento ao nosso canal no YouTube, à nossa página do Facebook, porque estamos atualizando sempre com novos vídeos, novas matérias aí, novos artigos, né, que eu escrevo. Enfim, continue acompanhando o nosso trabalho, porque a gente está fazendo com muito amor e atualizando o tempo todo para oferecer o melhor para você. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.